E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Professor Caires Braga aqui retornando às nossas aulas, às nossas resoluções de questões e aos nossos conteúdos preparatórios para o Enem. E hoje eu quero comentar uma questão que está na prova cinza de 2022, é a questão de número 94. E o que é que essa questão vai abordar, professor? Essa questão ela vai abordar classificação de cadeias carbônicas. É um assunto simples, é um assunto que em sala de aula a galera costuma não dar muita atenção porque acha muito fácil, mas é um assunto que está aí na prova. Então nós vamos ver aí a classificação para essas cadeias carbônicas falando sobre suas características. Vamos então para o enunciado da questão. Vejamos. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos, que continham essa unidade estrutural, tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. Aqui no enunciado da questão nós vamos linkar a palavra aromático com unidade estrutural específica. Nós vamos fazer o link entre essas duas expressões. Por quê, professor? Porque ele está nos dizendo aqui, nos dando as características de um determinado composto que a própria questão diz que é aromático. E ele diz que essa aromaticidade ela vai estar associada a conter uma unidade estrutural específica. E aí nós teremos o benzaldeído, o salicilato de metila, o anetol, teremos ainda a vanilina, o eugenol e o cinamaldeído. São 6 estruturas, 6 moléculas, todas elas com essa característica de serem classificadas como substâncias químicas orgânicas aromáticas. Professor, e o que é que me faz observar que essas moléculas, que essas substâncias são aromáticas? É a presença de uma unidade fundamental chamada benzeno. Moléculas que apresentam pelo menos uma estrutura de núcleo benzênico ou anel benzênico, que a unidade fundamental é o benzeno. E aí você pergunta, professor, como é que eu vou identificar o benzeno? De duas formas. Aqui está a primeira, que é o que aparece aqui na questão. Você vai ter um hexágono, uma cadeia carbônica fechada, com uma alternância de ligações simples e duplas. Ou então, ele pode aparecer também de uma forma muito recorrente, que também vai ser representada pelo hexágono, só que agora ele vai ter uma esferazinha aqui no meio, uma bolinha aqui no meio, para representar um fenômeno chamado ressonância. Qualquer uma dessas duas estruturas, quando aparece em uma molécula orgânica, essa molécula vai ser classificada como uma substância aromática e o nome da estrutura é núcleo benzênico, benzeno, anel benzênico, anel aromático. Então nós vamos ter aqui o benzaldeído apresenta um núcleo benzênico. O salicilato de metila também tem um núcleo benzênico. O anetol apresenta também um núcleo benzênico.
Já na vanilina, vamos ter também núcleo benzênico. No eugenol, mais uma vez, a presença do núcleo benzênico, e no cinamaldeído também vamos ter a presença do anel benzênico. Então, a característica estrutural, olha só, a característica estrutural dessa família de compostos é a presença de quem? É a presença de ramificações. Elas têm ramificações, mas ramificação não caracteriza família de compostos. Eu posso ter, por exemplo, compostos aromáticos que são ramificados e compostos aromáticos que não são ramificados, que são normais. Então, a ramificação não caracteriza família de compostos. São insaturações. Todos eles são insaturados por causa do anel benzênico, mas também não é a insaturação que vai caracterizar uma família de compostos. Vai ser o anel benzênico? Exatamente. O anel benzênico aqui é o que caracteriza essa família de compostos. Que família, professor? A família dos compostos que nós chamamos de compostos aromáticos. Então, essa família de compostos aromáticos, ela é caracterizada pela presença de quem? Pela presença de núcleo benzênico, ou anel benzênico, ou núcleo aromático, ou anel aromático. Então, o item correto aqui para a questão vai ser a letra C. E a dica que fica para você aqui nessa questão é dar uma olhada na classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem a princípio serem classificadas como cadeias abertas, cadeias fechadas e cadeias mistas, e aí cada uma delas vai tendo as suas subclassificações. Espero que você tenha entendido a nossa questão de hoje. Bons estudos e vamos lá na nossa caminhada, botando para moer nos conteúdos para arrebentarmos no Enem. Tchau, tchau. Forte abraço.